Paz seja com todos, amém? Hoje nós vamos celebrar a Páscoa. O grupo de crianças está aqui para apresentar uma linda história. Essa história é a mais linda que se conta na Bíblia. E essa história foi por você. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! Dois anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua
Glória a Deus, aleluia. Será que você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Agradecendo a Ele, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre, aleluia. Será que você pode aplaudir a esse Deus, a esse Jesus, que ressuscitou, Ele morreu na cruz por mim e por você, e Ele vive, Ele não está na cruz, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Esse Jesus, Ele é lindo. Aleluias. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Quem está feliz aí, pode dizer um amém? Não, só metade falou amém. Quem está feliz aí? Eita, glória. Quem comeu a tortinha capixaba? Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é um final de semana onde nós estamos vivendo uns dias diferentes, né? Onde nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo, né? Talvez para uns é um final de semana somente de feriado, porque eu fiquei em casa. Para outros, porque eu ganhei o ovo de Páscoa, né? Vou comer chocolate. E para outros também pode ser esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, né? Celebrando a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, porque Ele vive, como nós declaramos aqui neste hino agora. E esse Jesus, Ele ama cada um de nós de uma forma incondicional. Se nós pudéssemos ter noção do quão grande é o amor de Jesus por mim e por você, pudéssemos reconhecer esse amor, a gente não largava Ele por nada, por nada, por nada. Então, para que possamos dar continuidade aqui, eu queria trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em Isaías 53. Nós vamos estar lendo aqui os versículos 4, 5, 6 e 7. Como nós falamos aqui, hoje é o culto da Rede Amarela. Eu acho que deu para perceber um pouquinho, né? Estamos quase igual ao Brasil, verdinho e amarelinho, quase um caribinho. Quase um caribinho hoje. Então, assim, queremos agradecer primeiramente a Deus por cada líder, não somente da Rede Amarela, mas por cada líder que se coloca à disposição, que paga um preço em jejum, em oração, pela sua célula. Cada anfitrião, sabe, que abriu a porta da sua casa, não somente pelo pastor, não somente para os líderes, mas sim para Deus. Porque a sua casa está sendo diferente, está fazendo diferença nesse bairro. E pode ter certeza, como tem vidas sendo salvas através das células, continuarão sendo salvas através das células. Então que Deus abençoe você, anfitrião, você líder. E nós agradecemos a oportunidade, a confiança, né, como eu falei, a Deus e também ao nosso pastor, por confiar em cada líder, sabe? Ele confia em cada um de nós, porque Ele sabe que nós estamos sendo instruídos primeiramente por Deus, né? E segundo as suas orientações também. Então nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade, né? Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, por cada um aqui, em nome de Jesus. Então vamos ler, né, aqui no telão, você que trouxe sua Bíblia, você que trouxe, acompanha aí, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Esse Jesus, Ele é maravilhoso. Esse Jesus, Ele veio com um propósito. Ele tinha todos os motivos de não estar aqui, de não passar por aqui, de não cumprir o propósito que Deus tinha pelas nossas vidas.
Mas antes de eu entrar na palavra ministrada dessa noite, eu queria trazer para nós um pouquinho do verdadeiro sentido da Páscoa, né? Como eu falei aqui, a maioria das pessoas, ao ouvir falar sobre Páscoa, pensa em chocolate, né? Coelho e festas, né? Festas em família, pensa em comer uma tortinha, ou até mesmo porque é feriado, vou descansar, vou estar em casa. Mas será que é só isso, né? Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa segundo a palavra de Deus? Né? A Páscoa, ela vem lá no livro de Êxodo, capítulo 12, né? Ela foi instituída por Deus no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, né? Na 10ª praga, o Senhor avisou que o anjo da morte passaria por toda a terra, ferindo os primogênitos, né? Mas Deus também deu uma instrução específica aos hebreus. E cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito. Olha como Deus ele é perfeito. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, perfeito, né? E com o sangue marcar os umbrais das portas. Onde o sangue fosse encontrado, o anjo passaria por cima, o anjo da morte passaria, ele estaria de passagem, né? E não afetaria aquela casa. O cordeiro era comido com ervas amargas e pães sem fermento, lembrando a pressa com que o povo sairia do Egito. Tá ouvindo aí, Isso né? não foi apenas uma libertação política que Deus instruiu, mas foi o início de uma identidade espiritual. Um povo separado, liberto pelo sangue, conduzido por Deus. Nós também podemos ver, né, que a Páscoa ela é uma sombra do alvo, de algo esse é o maior, maravilhoso, né? que o apóstolo Paulo ele descreve lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Maravilhoso. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E o que isso quer dizer? O que isso significa, Felipe? Significa a libertação do Egito. Era uma figura da libertação do pecado. O cordeiro da Páscoa apontava profeticamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, como diz em João, capítulo 1, versículo 29. E o sangue nos umbrais simbolizava o sangue de Jesus, que nos protege da condenação eterna. Glória a Deus. E a pressa e os pães sem fermento indicam a necessidade de arrependimento e purificação imediata, né? Porque o fermento ele representava o pecado. E o propósito ao qual nós falamos aqui, que a Páscoa era a sombra de algo maior, ela vem se cumprir através da cruz, né? A morte de Jesus na cruz não foi coincidência com a festa pascual, né? Mas um cumprimento. Deus ele trabalha de várias maneiras nas nossas vidas, e tudo que Deus faz, ele é perfeito naquilo que ele faz. Nada é por acaso, nada é coincidência, mas tudo tem um propósito, tudo tem uma direção, tudo vai se cumprir conforme Deus ele tem colocado nas nossas vidas, né? E como eu disse aqui, a morte de Jesus na cruz, ela não foi uma coincidência, mas foi, né, um cumprimento daquilo que Deus ele trouxe para nós hoje. Ele entrou em Jerusalém dias antes da Páscoa, Jesus, né? E morreu no exato momento em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Jesus é um cordeiro perfeito, sem pecado, que se entregou voluntariamente, como nós lemos aqui, que Deus, lá em Êxodo, ele pediu para que o povo separasse um cordeiro perfeito. E Jesus, ele é esse cordeiro perfeito, sem pecado, ele é perfeito. Assim como no Egito, que tivemos coberto pelo sangue de Cristo, né? Está protegido da morte, quando o anjo da morte passa, que Deus ele orienta o seu povo a passar. Jesus também, ele morreu na cruz para que pudéssemos ser libertos do pecado. E assim, a Páscoa hoje, o que ela quer dizer para nós, através da palavra de Deus, a verdadeira Páscoa não é sobre tradição, né? Mas é sobre transformação. Não se trata de símbolos externos, mas se trata de um coração marcado pelo sangue de Jesus. Que o juízo de Deus passou por cima de nós, porque alguém levou em nosso lugar, alguém sacrificou a sua vida para que nós não pudéssemos ser julgados. O juízo de Deus ele veio, mas
Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter oportunidade de ser salvos, de ter a vida eterna. E como nós acabamos de ler lá em Isaías 53, né, o Cordeiro que carregou o nosso sofrimento. No versículo 4, ele diz exatamente assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui Isaías está falando de algo que viria não apenas para observar o sofrimento humano, mas para carregá-los em seu próprio corpo. A palavra enfermidade e dores não se limitam em doenças físicas, isso que a palavra de Deus quer dizer. Falam de nossa condição caída, nossa alma ferida, nosso coração cheio de culpa e peso, né? E enquanto ele carregava tudo isso, nós o desprezávamos, achávamos que ele estava sofrendo por alguma culpa própria. E nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a dor dele era por nós. A dor que Jesus passou na cruz, quando ele foi cuspido, açoitado, quando machucaram ele, quando bateram nele, tudo isso ele fez por mim, por você, meu irmão. Jesus ele veio aqui para cumprir um propósito. Ele, como Deus, ele poderia simplesmente dizer não ao Pai, mas ele veio por um propósito, para que todos nós pudéssemos ser salvos, para que todos nós pudéssemos, né, amá-lo de espontânea e livre vontade, né? Aquilo que Deus ele tem para nossas vidas, ele quer o melhor. E quando nós lemos em Isaías, no versículo 5, quando Deus lá atrás ele manda eles matarem um cordeiro perfeito, e em Isaías ele quer dizer que o substituto desse cordeiro, ele foi perfeito. E nós vemos que lá diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. E esse é o centro do Evangelho, né? Jesus foi ferido por nossas transgressões, nossa rebeldia, nossas escolhas erradas, nossas caídas. Ele foi escolhido para que tudo isso viesse, né, se cumprir, para que o propósito de Jesus viesse cumprir na nossa vida. Ele foi moído, né, uma palavra forte, uma palavra pesada, né, esmagado. Olha o que a palavra diz: por essa iniquidade, os pecados que moram no mais profundo do ser humano. E o que isso produziu para cada um de nós? Jesus foi ferido por nossas transgressões, nossa rebeldia, né, nossas escolhas erradas, como eu disse aqui, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a paz que temos com Deus hoje custou um alto preço. Essa paz que nós sentimos hoje com Jesus, ela custou um alto preço. Ela não veio simplesmente de qualquer jeito, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Cada açoite, cada ferida em Cristo tem propósito: nos restaurar, curar o nosso corpo, a nossa alma e principalmente o nosso espírito. Porque quantas das vezes nós, sem Cristo, né, quando ainda nós não aceitamos esse Jesus, achamos que passamos por situações que achamos que vamos dar conta e não damos conta. Mas a partir do momento que nós aceitamos esse Cristo em nossa vida, reconhecemos esse Deus que cuida de nós, tudo isso irá se cumprir na nossa vida, né? E a verdadeira Páscoa celebra essa troca divina. Ele levou a culpa para que pudéssemos ter a paz que excede todo entendimento, né? E o desvio do homem e o amor de Deus, como diz no versículo 6, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. A Bíblia frequentemente nos compara a ovelhas porque elas não sabem voltar para casa sozinha. Quantas vezes nós ouvimos aqui pregações que as ovelhas elas precisam de um que nós temos aqui é o quê? Um pastor, para que na sua ordem, na ordem que o pastor der, ela pudesse voltar. É nessa visão que a palavra diz para nós que nós somos comparados como ovelha, porque se nós nos desgarrarmos desse pastor, a gente fica perdido, a gente fica sozinho, né? O pecado nos tirou do caminho. Cada um fazia o que queria, sem direção, sem pastor, né? Mas Deus fez. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em vez de nos punir,
ele colocou sobre Jesus a culpa de toda a humanidade. Não apenas a culpa de um homem, mas de todos os tempos, de todos os pecados, ou de todos os pecadores. Isso é graça, isso é amor. Olha o que Deus fez por mim e por você. Ele colocou em cima de Jesus, colocou, todo o pecado, toda a culpa, não só hoje, mas em todos os tempos, desde lá de trás, antes de Jesus até os dias atuais, Ele colocou sobre Cristo, porque isso é graça, isso é amor. Deus, Ele nos ama, como eu disse aqui, de uma forma incondicional, de uma forma que nós não podemos imaginar o seu amor, como é grande o amor de Deus e de Jesus por nós. Ele foi oprimido, e aflito, como nós lemos no versículo 7, ele não abriu a boca, ele foi em silêncio, ele foi quietinho, Jesus não resistiu, ele não se defendeu, ele foi calado, e como um cordeiro pascual, ele foi conduzido voluntariamente ao sacrifício, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não disse que eu não queria ir, Jesus, não, eu não vou, eu não quero. Ele simplesmente se calou e fez cumprir, na cruz, o propósito principal de Deus sobre as nossas vidas. E na cruz, o silêncio de Jesus gritou o amor, gritou o maior, gritou de uma forma incondicional o amor que Ele sentia por cada um de nós, o amor que Ele tinha pelas nossas vidas, mesmo não nos conhecendo, mesmo ainda a gente nem estava nascido, nem tinha nascido ainda. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Ele abriu mão das suas vontades, Ele não disse não para Deus, mas Ele cumpriu o propósito, porque Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a nossa história. Nós que nos colocamos hoje aqui, nós que viemos aqui buscar a presença de Deus, nós não viemos aqui ver o Felipe, nós não viemos aqui ver pessoa, mas nós viemos ver a Cristo, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que pode mudar a minha história, mudar a sua história, mudar o plano da tua família, mudar o plano da tua casa. Talvez você chegou aqui dizendo: Felipe, eu não sei o que fazer, eu vim aqui simplesmente para ouvir uma palavra confortável, que viesse confortar o meu coração, mas eu trago para você aqui hoje uma palavra de Deus, que Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar aquilo que você talvez diz assim: Senhor, não tem cura mais. Ele diz assim: tem cura, porque eu me entreguei na cruz do Calvário, e eu levei sobre si toda a nossa enfermidade, toda a doença. Existe esperança no fim do túnel, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus é aquele que pode fazer o impossível na nossa casa, na nossa empresa, na nossa família, no dia a dia da nossa caminhada com Ele. Mas Ele também nos permite escolher o que eu quero. Eu quero seguir a esse Cristo que pode fazer tudo isso que nós falamos aqui. Eu quero seguir as minhas vontades e tentar fazer do meu jeito, tentar fazer conforme o meu entendimento. Mas eu digo para você, muitas das vezes Felipe, tentei fazer com o meu próprio entendimento e quebrei a cara. Me decepcionei, botei a culpa em Deus, falei que não era assim, eu queria desse jeito. Falei com Deus: não era possível que isso pode acontecer. Não era para dar errado, era para dar certo, porque eu fiz. Mas é aí que Jesus fala assim: meu filho, enquanto você fizer, se for da sua vontade, do seu entendimento, não vai dar certo. Porque o propósito que eu tenho para você é maior daquilo que você está imaginando. Nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E assim nós podemos ler no versículo 7, que Ele foi oprimido e afligido e não abriu a boca. Ele não reclamou. Mas a Páscoa em si, ela fala sobre a cruz. A cruz fala sobre o amor, E por que, eu te pergunto nessa noite, por que Jesus morreu? Por mim, por você. Eu te digo que Jesus morreu para cumprir a profecia que Isaías trouxe para as nossas vidas, para libertar os cativos, para dar vida eterna a todos nós, para ser o Cordeiro Pascual que livra da morte eterna, porque nós temos um alvo, que é a nossa vida eterna com Cristo, amém?
Nós estamos aqui para morar com Cristo. Nós temos um bom objetivo de fazer a sua vontade, de cumprir o seu ID, mas também nós queremos subir. Subir porque lá em cima Ele está preparando a morada junto ao Pai, para que possamos estar junto com Ele, morando, né, juntamente com Ele. E o que a Páscoa, né, no caso, significa hoje para nós? A Páscoa significa a libertação do pecado, a aliança com Deus, o novo começo com Cristo, como eu disse aqui no início, né? Ele é a nova vida para cada um de nós. Ele é o Deus e o Cristo que salva cada um de nós. Será que o sangue do Cordeiro já está sobre a sua vida? Eu te pergunto aqui nessa noite. Será que o sangue de Jesus, ele está sobre a sua vida? Felipe, ainda não, Felipe. Eu preciso aceitar e reconhecer esse Cristo. Eu preciso abrir mão de muita coisa. Não sei se eu quero. Eu tenho que abrir mão de muita coisa daquilo que hoje eu vivo. Talvez eu tenha que largar algumas coisas que são prazeres pessoais meus. Talvez eu não quero abrir mão disso ainda. Querido, meu irmão, o que eu tenho para dizer para você é que esse Cristo hoje, Ele te dá a oportunidade de mudar a tua história, mudar a tua vida. Como diz em João, capítulo 1, versículo 19, como lemos aqui no início: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Felipe, eu não consigo sair do pecado. Felipe, eu não consigo abrir mão de tudo isso. Eu preciso abrir mão de muitas coisas minhas, pessoais. Felipe, eu não consigo largar o meu vício. Eu não consigo largar aquilo que eu faço de errado. Felipe, eu ainda não consigo abrir mão de tudo isso. Querido, a Bíblia também diz que onde abundou o pecado, aonde abundou, talvez o seu pecado hoje seria o vício, né? Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que não deixa você se aproximar do Senhor. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. É essa graça que o Senhor Ele quer para você, para mim e para você nessa noite. Ele quer superabundar a graça dEle. Dê uma oportunidade ao Senhor para Ele superabundar a graça. Tudo aquilo que Ele tem para fazer de cumprir a tua vida, tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua casa, dê essa oportunidade a Ele. Ele não morreu na cruz à toa. Ele não morreu na cruz simplesmente por morrer. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ei, meu irmão, deixa Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Deixa Deus cumprir o chamado dEle na tua vida. Felipe, eu não tenho chamado nenhum. Tem sim, meu irmão. Permita-se ser usado por Deus. Permita reconhecer esse amor que Deus Ele tem por você hoje. Permita-se render ao Cordeiro Jesus Cristo. Celebre a verdadeira praça, a vida nova sobre em Cristo Jesus. E nessa noite eu quero te perguntar, você que está aqui, você que veio com o teu coração aberto, você que veio aqui e fala: hoje eu vim ouvir algo do Senhor para a minha vida. Eu quero te perguntar nessa noite: o Cordeiro de Deus, Ele já se entregou. Agora é a sua vez de se entregar. Você que está aqui nessa noite e ouviu essa palavra, a ministração feita aqui pelas crianças, juntamente com a Rede Amarela, o Cordeiro já se entregou. E você? Agora é a sua vez de se entregar ao Cordeiro de Deus. Será que você pode se colocar de pé neste momento? Aleluias. Você que ainda não entregou a tua vida a Jesus, ou ainda não reconheceu esse Cristo, que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua casa. Permita Ele mudar a tua família. Talvez a casa que ainda não se abriu é porque talvez você ainda não reconheceu o verdadeiro amor de Cristo. Talvez aquele amor de pai, de mãe que você não teve. Jesus, Ele está aqui para te mostrar o verdadeiro amor que Ele tem por mim e por você. Talvez aquela falta que você ainda sente, aquele vazio, Ele quer encher esse vazio na sua vida hoje.
Ele quer encher esse vazio que muitas das vezes dentro do teu quarto você fala com Ele assim, que não tem mais jeito. Talvez muitas das vezes você sentiu vontade até de tirar a tua própria vida. Mas saiba que se você chegou aqui hoje, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer cumprir o propósito dEle na tua vida e na tua casa. Permita-se ser usado, permita-se mudança de vida. Porque Deus, Ele tem algo grande sobre a tua casa e sobre a tua família. Oh, aleluia! Glória a Deus! O universo chorou, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Do corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Se Ele está vivo é porque Ele quer te encontrar aqui hoje. Hoje nós estamos no domingo da ressurreição. Mas antes de um domingo de ressurreição tem uma sexta-feira da paixão. Eu não sei como está a tua vida. Talvez você está na sexta-feira ainda, está sofrendo, está abandonado, foi esquecido, está ferido. Mas tem umas boas novas de Deus para nós hoje. O domingo da ressurreição chegou. O que você quer dizer com isso, pastor? Tu fica assim se você quiser. Você fica desse jeito se você quiser. Antes de morrer, Maomé ele disse: eu não sei o propósito da vida. Antes de morrer, Confúcio diz: eu não sei o caminho. Antes de morrer, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o que você precisa, Ele é. O que nós precisamos, Ele é. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Entrega teu coração para Ele hoje. Entrega a tua vida para Ele hoje. Oh, Jesus, escuta, nós já vamos encerrar esse culto agora. Mas você não pode ir embora do jeito que você chegou, não. Naquela sexta-feira, o Gólgota era o altar. Era o altar, o Monte Caveira.
Só que quando Jesus morre, ressuscita, o véu do templo se rasga. Quando ele morre, o véu do templo se rasga, nós temos acesso. Sabe aonde é o altar agora que ele quer estar e precisa estar? Não é mais no Monte Caveira, não é mais no Gólgota. O altar que ele precisa estar é aí no teu coração e no meu coração. Talvez um dia ele já esteve no altar do teu coração, mas circunstâncias da vida fez com que ele saísse. Talvez ele já esteve no altar do teu coração e algum problema colocou ele para fora. Mas hoje ele está dizendo: deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Abre o coração, deixa eu voltar. Abre o coração, deixa eu entrar aí dentro de novo. Deixa eu ser o Deus da tua vida, o seu Senhor. Cadê a primeira pessoa que está aqui, que está entendendo que esse preço que foi entregue lá na cruz do Calvário foi para que você pudesse ter vida eterna, perdão de pecado, acesso ao teu Pai? Eu quero orar por você hoje. Eu não falo de religião aqui. Religião não salva ninguém. Eu não falo de placa de igreja, que placa de igreja não salva ninguém. Mas aqui está um povo reunido, que se reúne nesse prédio para falar de Jesus Cristo. E é dele que eu estou falando contigo. Cadê a primeira vida que quer abrir teu coração para Jesus hoje? Pastor, eu quero esse Jesus na minha vida. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Levanta a tua mão que eu oro por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero reconciliar com Jesus hoje. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu quero encontrar com Ele hoje. Você pode orar por essa vida que está aí ao seu lado agora. Ore pelo projeto da salvação acontecer na vida dele aí agora. Frequentar uma igreja não quer dizer que você tem Jesus. Frequentar uma célula não quer dizer que você tem Jesus. Você passa a ter Jesus quando você abre teu coração para Ele e entende que Ele é o Salvador da tua vida. Agora é a tua hora. Agora é a tua hora. O mundo inteiro está celebrando que Ele ressuscitou, mas talvez Ele ainda continua fora de corações. Não adianta celebrar a Páscoa, não adianta celebrar a ressurreição, se Ele não está vivo dentro de mim, dentro de você. Essa atitude agora é contigo. A atitude dele foi ir para a cruz, e a nossa atitude é reconhecer como Salvador. Ore por essa vida que está aí do seu lado. Depois que você orar, você olha para ele e diz: você quer entregar a tua vida para Jesus? Aí você vem com ele aqui no altar, que nós vamos orar com ele, vamos fazer festa. Mas não vai embora desse jeito. Não vai embora desse jeito. Não vai embora desse jeito. Oh, Jesus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cadê a primeira vida? Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Cantamos aleluia. Ele te ama do jeito que você é. Vem do jeito, pastor, mas eu estou pecando. Vem pecando. Pastor, mas eu errei hoje. Vem assim. Entrega teu coração, confia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Diga: cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é. Por toda a eternidade, para sempre dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Oh, Jesus. Nós vamos orar agora pela nossa carta que vamos apresentar a Deus. Mas Deus está falando com gente aqui. Está preso em pensamentos humanos. Ah, mas o que vão dizer, o que vão pensar? Irmão, Jesus não estava preocupado com o que iam pensar sobre ele. Tem uma vida ali, ó.
dizendo: estou nem aí para o mundo, eu quero é Jesus. Você pode aplaudir e dar glória. Aplaude e dá glória. Não, diga aleluia, diga aleluia. Cadê a segunda? Cadê a terceira? Cadê a quarta? Uns aleluia. Uns aleluia. O Cordeiro. Cantamos aleluia. Ele venceu, você também vai vencer. O Cordeiro, diga mais forte, vai, vai. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Isso aqui tudo vai acabar, irmão. A cruz não representa uma data. O sacrifício de Jesus, a ressurreição, não é uma data. É uma eternidade. Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Aonde nós vamos passar a eternidade? Ela está dizendo: eu decido passar a eternidade com Jesus. Aí ela está dizendo: eu estou voltando para Jesus porque eu quero passar a eternidade com Ele. Tu está esperando o quê? Estenda a tua mão para cá. Esse é o sentido da Páscoa, Felipe. Rede amarela, igreja. Esse é o sentido. Agora me segura que eu vou comer chocolate dobrado, porque teve alma. Primeiro alma. Aí agora vem a festa. Estenda a tua mão para cá. Vamos entregar essa vida nas mãos de Deus. E você vai orando daí, eu vou orando daqui. Deus vai tocando lá na tua casa também. Se tem alguém perdido, vai ser encontrado pelo Senhor. Se tem alguma ovelha desgarrada, o bom pastor vai encontrar e vai trazer de volta para o aprisco. Pai, nós te louvamos, rendemos graças a Ti, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor enviou o Seu único Filho, o Cordeiro Pascual, para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Pai, nós rendemos graças a Ti, Jesus. Eis aqui o fruto do Cordeiro. Eis aqui o fruto do Cordeiro que foi levado na cruz do Calvário. Pai, nós rendemos graças a Ti. Escreva este nome no livro da vida com tintas inapagáveis. Que ela saia daqui, ó Pai, disposta a carregar o Senhor dentro deste coração, para nunca mais soltar, para nunca mais deixar. Nós colocamos a Tua filha em Tuas mãos e Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Você pode dar glória a Deus bem forte. Aplaude e glorifica. Bem-vinda à igreja da cidade. Deus abençoe. Aplauda, aplauda, aplaude da glória. Para sempre exaltado é. Oh, glória a Deus. Para sempre Ele
Agora pega a tua carta que você vai apresentar a Deus o jejum da vitória. Você vai falar para Deus agora, você está jejuando por 21 dias. Agora você vai apresentar a Ele. Fala para Deus agora. Coloca diante de Deus o teu propósito. Coloca diante de Deus o teu coração aí agora. O que você escreveu, pastor, eu esqueci em casa, não tem problema, quinta-feira você traz. Mas fala para Deus agora, passa para Deus. Oh Pai, nós não estamos chegando diante de Ti de qualquer maneira. Nós estamos chegando diante de Ti, Pai querido, preparados, em consagração, em jejum, em oração. Pai querido, que este homem, essa mulher está clamando e pedindo ao Senhor neste tempo. Deus, nós liberamos a palavra que vai acontecer depois desses 21 dias, coisas extraordinárias, mas que a maior de todas já possa estar acontecendo, que ele está sensível à tua voz, Espírito Santo. Ela está sensível à tua voz. Então, Pai, passamos para Ti agora a nossa carta. Passamos para Ti agora, Pai querido, o que nós cremos que o Senhor tem poder para resolver nesses 21 dias. E nós daremos ações de graças, porque o Senhor fala, cumpre, e nós testemunhamos de tudo que o Senhor faz. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quinta-feira, quem vai estar conosco é o pastor Everton Araújo, tacando fogo, clamando, incendiando, adorando. Então venha com teu glória, venham com aleluia, que domingo, quinta-feira também é dia de 21 dias de milagre. Que Deus te abençoe. Saia sem pressa, tem uma cantina aqui, converse com essa pessoa que está do seu lado, conheça ele, conheça ela. Fica tranquilo, o ônibus não vai sair correndo não. Dá tempo de você conversar um pouquinho. Que Deus te abençoe. Se Jesus não voltar, nos vemos na célula. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação divina do Espírito Santo esteja conosco, com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe.